vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Agora a gente finalmente vai dar início ao nosso quadro Vida Cristã. E hoje eu vim falar sobre um assunto um pouquinho delicado, mas muito necessário para a gente aumentar a conscientização cristã no Brasil. Mas antes de continuar, eu quero logo pedir que você não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para você ser avisado quando eu postar novos vídeos. Vai deixando logo o seu like nesse vídeo agora mesmo, não espera chegar até o final para você não esquecer. E não esqueça de compartilhar esse vídeo com os seus amigos, com seus seguidores, com seus parentes, no grupo da igreja, no grupo da faculdade, aonde mais você quiser. E hoje eu vim aqui trazer 3 tipos de cristãos que a gente encontra hoje em dia, principalmente no meio jovem. Se você pesquisar sobre a palavra cristão, você vai ver que ela se classifica morfologicamente como um adjetivo. Basicamente, ela caracteriza algo em alguém. Nesse caso, a gente costuma atrelar a imagem de cristão a pessoas que frequentam uma igreja evangélica, ou alguém que acredita em Deus, ou alguém que lê a Bíblia. Porém, existem muitas outras coisas envolvidas na definição de cristão. A definição que eu vim trazer aqui hoje foi uma definição de substantivo e não de adjetivo. Substantivo, como você já deve ter estudado lá no seu fundamental, é toda palavra que dá nome ao si. Então ela se refere a uma questão de identidade. Se eu pegar uma caneta, eu sei que a identidade dessa caneta é uma caneta porque o nome dela é caneta. Deu pra entender? Porém, infelizmente, nem todo mundo que a gente chama de cristão é um cristão de verdade. Mas Shirley, o que seria um cristão de verdade? Para ser um cristão de verdade, você basicamente precisa agir como Jesus. A palavra cristão ela vem do grego e tem o significado que a gente traduz carinhosamente como pequenos cristos. Isso significa que a gente deve agir como Jesus. Então, se você é chamado de cristão, você deveria, no mínimo, fazer 1/3 do que Jesus fez aqui na Terra. E eu não estou falando de você sair por aí curando todo mundo, apesar de que Jesus disse que faríamos coisas muito maiores que Ele. O que eu estou falando é do exemplo de vida que Jesus deixou para que nós seguíssemos. Se Deus olhasse para você agora, será que Ele poderia dizer: esse é o meu filho amado em quem me comprazo? Assim como Ele disse para Jesus quando Ele foi ser batizado por João Batista? É disso que eu estou falando. Será que o nosso estilo de vida tem agradado a Deus? Será que nós estamos realmente sendo cristãos nas nossas atitudes e no nosso dia a dia? Ou estamos levando essa palavra apenas como uma definição de uma parte de quem nós somos? Nós não podemos ser cristãos pela metade. Cristão é por completo. Tendo isso em vista, no vídeo de hoje eu trouxe aqui 3 tipos de cristãos que nós encontramos na atualidade. E eu vou falar um pouco sobre cada um deles com bases bíblicas. O primeiro tipo de cristão é aquele que é cristão, não tem vergonha de dizer que é cristão, porém ele não age como um cristão. Para mim, esse não é um cristão. Porque lá em 1 João, no capítulo 2 e no versículo 4, a Bíblia diz o seguinte: se alguém diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e não há verdade nele. Basicamente, aqui o autor está falando sobre aquelas pessoas que se denominam cristãos, mas não agem como cristãos. Esse é aquele tipo de cristão que nos ambientes que ele frequenta, ele não sente vergonha de dizer que ele é cristão, que ele vai para a igreja ou que ele serve a um Deus. Porém, ele não dá exemplo nas suas atitudes. Ele vai andar com pessoas erradas, ele vai aceitar conselhos errados, ele vai seguir com atitudes erradas por onde ele andar, porque ele não tem o temor do Senhor no coração. Lá em Provérbios, no capítulo 1 e no versículo 7, Salomão vai falar que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Isso significa que ter o temor ao Senhor no coração nos traz sabedoria para tomar boas decisões em momentos difíceis. E quando falo em momentos difíceis, eu não me refiro apenas aos momentos tristes, momentos de dor, momentos de lutas, mas momento onde uma escolha errada pode trazer sérias consequências para a nossa vida. Eu tô falando daquele jovem que nas redes sociais ele posta que ele é cristão, ele coloca um versículo na legenda ou na bio do Instagram, o recado dele do WhatsApp é Deus é acima de todas as coisas, ele vai pra igreja toda semana e não tem vergonha disso, porém a playlist do Spotify dele tá cheia de músicas indecentes, imorais e que ressaltam valores antibíblicos. O WhatsApp
dele tá cheio de contatinhos, com um monte de cantada pra um monte de menina. Na faculdade, ele anda com aquele grupinho que não estuda e vive pescando nas provas. Na igreja, ele é aquele crente que passa o culto inteiro mexendo no celular e talvez até mesmo fazendo stories da pregação. Mas aquilo ali entra por um ouvido e sai pelo outro. Basicamente, o que ele fala é totalmente diferente do que ele vive. E a essas pessoas, Jesus chamou de hipócritas, porque pregavam a palavra, mas não davam exemplo na própria vida. Por isso mesmo, Paulo vai dizer: sede meus imitadores como eu sou de Cristo, porque nós cristãos precisamos ser exemplos para que através de nós as pessoas consigam enxergar a vida de Cristo, para que através de nós elas consigam enxergar a verdadeira qualidade de um cristão. Será que hoje você poderia chegar para alguém e falar assim: olha, faz como eu faço, porque o jeito que eu faço é o jeito que Jesus se agrada? Lá no versículo 6 do mesmo capítulo de 1 João, o autor vai falar assim: quem diz que vive unido com Deus deve viver como Cristo viveu. Então não adianta você sair por aí espalhando para todo mundo e colocando em todas as suas redes sociais que você é cristão, se na verdade as suas atitudes elas não agradam ao Senhor. Se você diz que é cristão, viva como Cristo viveu. É isso que João nos diz no capítulo 2 e no versículo 6. Além disso, em Hebreus, no capítulo 12 e no versículo 14, a Bíblia fala que sem santificação ninguém verá o Senhor. Na minha versão, ele fala sobre santificação como uma vida dedicada ao Senhor. A santificação, basicamente, é uma separação do pecado. Como eu costumo dizer para os meus alunos, ter uma vida em santificação não significa nunca pecar, mas estar em constante transformação, em constante busca e principalmente em constante arrependimento para ter uma vida pura. Até porque, lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, no versículo 3, a Bíblia fala que a vontade do Senhor é que nós nos santifiquemos. Ou seja, quando a gente se santifica, a gente sabe que nós estaremos agradando ao Senhor. Então não acredite que apenas dizer que você é cristão vai te salvar, porque não vai. Nós somos salvos pela graça, mas a graça, ela nos salva mediante a fé e a confessão ao nome do Senhor. Muitas pessoas se apoiam nesse versículo e acreditam que para ser salvo a gente só precisa ter fé. Mas ter fé é acreditar que Deus existe. Eu acredito, eu sei que Jesus está comigo, eu oro antes de dormir, eu leio a Bíblia todo dia. Mas isso não é suficiente. A Bíblia também fala que a fé sem obras é morta. Então não adianta você ter fé se você não confirma a sua fé através das suas atitudes. O segundo tipo de cristão é aquele que age como cristão, mas ele tem vergonha de dizer que é cristão. E para contestar isso, Jesus vai falar lá em Lucas, no capítulo 9, capítulo 26, o seguinte: se alguém tiver vergonha de mim e do meu ensinamento, então o Filho do Homem também terá vergonha dessa pessoa quando ela vier na sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Eu estou falando aqui daquela pessoa que vai para a igreja, que leva uma vida de santidade, que tem uma vida de devoção diária, que busca a Deus, vive em arrependimento, mas quando chega lá na faculdade, ela tem vergonha de negar algumas coisas por ser cristã. Se você entrar nas redes sociais dela, você não encontra nenhuma evidência do cristianismo. A roda de amizades dela fora da igreja não faz ideia de que ela é cristã. Quando alguém se depara com ela indo para a igreja, a pessoa fala: Meu Deus, fulana, você é crente, eu não sabia. Pessoas que ouvem essa frase direto, tome cuidado, porque você pode estar encaixado em um desses dois tipos de cristão que eu acabei de falar. Eu costumo comentar com as minhas amigas que a gente pode saber que uma pessoa é cristã através das redes sociais. Por quê? Porque a Bíblia nos fala que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Se o meu coração está cheio de Jesus, da palavra, do evangelho, eu vou querer mostrar, falar e passar isso através de todas as minhas atitudes, através de todas as minhas coisas, através de todos os meus trabalhos. Eu não vou querer esconder de ninguém que eu sou cristã. E eu não vou ter vergonha de mostrar para ninguém que eu sou cristã. Então, se você tem vergonha de dizer que é cristão, você precisa de um aprofundamento espiritual maior, buscar mais a Deus, orar mais e começar a colocar em prática essa lição. Na próxima vez que você tiver uma oportunidade, não hesite em falar do amor de Cristo, não hesite em falar da sua identidade de cristão. Se é isso que enche o seu coração, não se impeça de falar sobre isso. Não se impeça de mostrar sobre isso. Não se impeça de impactar pessoas com isso, porque lá em Mateus, no capítulo 28, Jesus fala da nossa missão, que é levar o evangelho para toda criatura. Como nós vamos levar o evangelho para toda criatura se nós nem mesmo temos coragem de professá-lo publicamente? Quando você começar a agir assim, se pergunte:
o que Jesus faria no meu lugar? Se Jesus estivesse aqui agora, será que ele também teria vergonha de confessar o Evangelho? Não hesite em falar do Evangelho e não se envergonhe em anunciar seus preceitos, seus valores e sua ética cristã. Afinal, é isso que nos diferencia do mundo. Seja chamado de careta, seja chamado de quadrado, seja chamado de tradicional, seja chamado de do século passado. O importante é você manter a sua salvação, porque isso nenhum preço do mundo compra e nenhum elogio, nenhum reconhecimento público compra. Nada que você deixe de fazer para Jesus com o objetivo de agradar alguém aqui vai ser suficiente para satisfazer o seu espírito. Nada do que te falem ou do que você possa ganhar ao esconder que você é cristão pode valer a sua salvação. Afinal, o que nos espera no céu, a Bíblia fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram e nem a mente humana é capaz de imaginar. A Bíblia fala que no céu não haverá mais choro, nem prantos, nem dor, nem ranger de dentes. Não haverá tristeza, não haverá assaltos, nem mortes, nem assassinatos, nem doença. O céu vai ser um lugar perfeito. E lá em Romanos, no capítulo 8, no versículo 18, Paulo fala que nada do que nós possamos sofrer aqui pode se comparar à glória que vai nos ser dada quando chegarmos no céu. Toda luta, toda zombaria, toda tristeza, todo preconceito, toda discriminação, todo menosprezo que você pode levar aqui por ser cristão, acredite, vai valer a pena. Quando nós somos humilhados por causa do Evangelho, tem alguém lá em cima que olha pra nós com amor e fala: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. E o terceiro e último tipo de cristão que eu quero trazer pra vocês é aquele que é cristão, age como cristão e não tem vergonha de dizer que é cristão. Esse é o modelo ideal de cristão que Jesus deixou pra nós. É esse tipo de cristão que eu almejo ser a cada dia e é esse o tipo de cristão que você deve buscar ser. Lá em 1 João, no capítulo 3 e no versículo 9, ele diz assim: quem é filho de Deus não continua pecando, porque a vida que Deus dá permanece nessa pessoa e ela não pode continuar pecando, porque Deus é o seu Pai. Quando nós estamos vivendo em sintonia com a verdade bíblica, em sintonia com o Evangelho, isso significa que a semente da palavra de Deus frutificou em nossos corações e a nossa tendência é crescer cada vez mais, dar mais frutos e agradar cada vez mais a Deus. Essa semente que Deus planta dentro de nós, ela nos santifica a cada dia. Ela faz com que o pecado nos incomode cada vez mais, com que a gente busque a perfeição do Evangelho. Muitas pessoas justificam os seus pecados porque falam: mas eu sou humano, eu não sou perfeito. Você não é perfeito, mas a ordenança de Deus é que nós sejamos santos como Ele é santo. E por onde vem essa perfeição? Sim, ok, eu entendi. Eu não quero ser um cristão que não age como cristão, e eu não quero ser um cristão que se envergonha de ser cristão. Eu quero ser um cristão que agrada a Deus em tudo. Mas como eu posso alcançar esse nível? Como eu posso alcançar essa perfeição em Cristo? A resposta é simples. A perfeição ou a santificação, ela vem através da purificação. Mas como é essa purificação? Eu tenho que ir lá oferecer um sacrifício, matar um animal, como era antigamente? Não, a purificação ela vem através da obediência. E lá em Samuel a Bíblia fala que é melhor obedecer do que sacrificar. Em 1 Pedro, no capítulo 1 e no versículo 22, o autor vai falar sobre isso, que a purificação ela vem pela obediência à verdade. E a verdade é a palavra de Cristo, porque é Jesus quem fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Portanto, dedique-se sempre, todos os dias e cada vez mais em praticar a verdade do Evangelho. Lá em Salmos, no capítulo 119, no versículo 11, o salmista Davi ele vai falar: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Como você pode fugir do pecado e buscar uma vida de santidade em obediência se você não busca a fonte da obediência? A fonte da obediência nada mais é do que Cristo e sua palavra. Crie o hábito de ler a Bíblia para que a palavra de Deus ela venha ficar guardada no seu coração. A Bíblia fala que quem está em Cristo é uma nova criatura. Isso significa que não há nada que você faça que Deus não possa te transformar. Isso significa que nenhuma circunstância que você está passando e nada do que você faça pode te separar do amor de Deus, a não ser que essa seja a decisão do seu coração. Porém, enquanto você estiver decidido a buscar cada vez mais a Deus, a se dedicar a Ele e a buscar o perdão que Ele tem para oferecer, que é livre para todos nós, você vai estar vivendo uma vida de santidade e você vai estar sendo um cristão de verdade. Seja um cristão de verdade e leve Jesus na sua mente, no seu coração, nas suas palavras, nas suas atitudes. Seja gentil
gentil, seja honesto, seja sincero, seja amoroso, seja obediente, seja humilde e esteja sempre buscando uma vida que agrade ao Senhor. Então esse foi o vídeo de hoje, meus amores. Eu espero que Deus tenha falado ao coração de vocês, que vocês tenham sentido a presença de Deus nesse vídeo, assim como eu senti. A minha oração por vocês é que Deus toque no coração de cada um e que vocês abram os olhos para ver a verdade do Evangelho e para desejar essa vida de verdade. Por onde você andar, por onde você passar, onde quer que você for, leve Jesus no seu coração. Ele é a única constância que nós temos. Ele é aquela pessoa que nunca nos abandona e por mais que a gente não consiga vê-lo, a gente pode senti-lo. Então eu quero aproveitar aqui para te dizer que se você está assistindo esse vídeo, se você chegou até aqui de alguma forma, foi Deus quem te trouxe aqui e certamente Ele quer falar alguma coisa com você. Apenas acreditar que Deus existe e orar de vez em quando não é suficiente para te salvar. Isso pode trazer conforto momentâneo para você, mas a verdade é que a sua vida ainda não está liberta do pecado. E isso só vai acontecer quando você entregar a sua vida nas mãos do Senhor. Se você está aí agora e você quiser entregar a sua vida nas mãos do Senhor, faça uma oração pedindo perdão pelos seus pecados e pedindo para Jesus entrar na sua vida, transformá-la e viver dentro de você. E depois procure uma igreja para você frequentar, procure um amigo cristão para te apoiar. Que Deus abençoe vocês grandemente. Essa é a minha oração. Que Deus ajude vocês se você está passando por um momento difícil, se você está passando por um momento triste ou se está tudo indo bem, saiba que Deus está ao seu lado. E não importa qual a situação você está vivendo, Ele não te abandonou e não vai te abandonar. Guarde essa palavra no seu coração e eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma maneira. Beijo pra vocês, muito obrigada por assistirem até aqui. Não esqueçam de deixar o seu like e se inscrever no canal. E até terça-feira, quando a gente vai se encontrar de novo às 5 horas. Se você ainda não me segue nas redes sociais, eu vou deixar aqui o meu Instagram e o meu Wattpad pra você conhecer os meus livros. Vou deixar também na descrição desse vídeo o meu Facebook. Beijão pra vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!